pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos falar de um assunto que, por um dos nomes, é muito conhecido das pessoas, pelos outros talvez não. Então, ninfomania é uma palavra que já está meio no senso comum aí, que as pessoas têm um certo conhecimento a respeito do que se trata, mas não a conhecem por satiríase ou por transtorno do desejo sexual hiperativo. O barulho que vocês estão escutando é chuva. Enfim, satiríase se refere ao equivalente da ninfomania no masculino. Então, ninfomania, a maioria já tem ao menos uma base aí do que seja, é um desejo exacerbado por relações sexuais. Então, a ninfomania é digamos, uma busca excessiva por relações sexuais de mulheres. E sim, aqui exclusivamente de mulheres. Então, ninfomania não pode ser aplicada ao homem. É uma palavra que define exclusivamente o excesso, digamos assim, entre aspas, de desejo sexual da mulher. Porque a palavra tem uma origem da mitologia grega das ninfas, que são figuras mitológicas da floresta que são retratadas como altamente atraentes e figuras com um desejo sexual bem desenvolvido, digamos assim. O equivalente para o homem é a satiríase, que é referente aos sátiros. Os sátiros são outros personagens mitológicos da mitologia grega, também integrantes da floresta, da mata, e esses sátiros praticavam relações sexuais com as ninfas. Então, da origem mesmo da mitologia grega, vem as duas palavras para a definição do desejo sexual feminino exacerbado ou do desejo sexual exacerbado masculino, no caso da satiríase. Porém, obviamente, que para questões mais científicas, questões, digamos, de um cunho uma seriedade maior, esse tipo de transtorno ele é trazido com um nome um pouco mais enquadrado dentro do meio científico, que é o transtorno do desejo sexual hiperativo. E o que isso quer dizer? Então, como eu já mencionei anteriormente, o desejo sexual hiperativo não é aquela pessoa que mantém relações frequentemente, que tem, por exemplo, costuma manter relações diariamente com o parceiro, com a parceira, de acordo aí com o seu tempo disponível. O que é em si o transtorno do desejo sexual hiperativo? É aquela pessoa que não é que ela apenas pratique relações sexuais quando tem tempo. É aquela pessoa que ela pratica relações sexuais quase como um vício. E que isso chega inclusive a atrapalhar o andamento da vida habitual dela. Então, por exemplo, a pessoa ela chega atrasada no serviço porque ela estava transando, ela deixa de trabalhar muitas vezes porque ela estava transando, ou então ela acaba deixando de estudar para uma prova importante que ela tem no outro dia por causa da relação sexual, ela acaba se expondo em situações de risco para conseguir uma relação sexual. Então a gente vai ver isso um pouco agora referente às características da ninfomania ou da satiríase, que eu vou chamar aqui de sexualidade ou desejo sexual hiperativo para ser um pouco mais dentro dos modos científicos. Então, a pessoa com o desejo sexual hiperativo, ela tem algumas características que podem ou não se apresentar. Então, não significa que a pessoa ter uma dessas características necessariamente a caracterize como sendo portadora do transtorno do desejo sexual hiperativo, e nem também que todas as que são portadoras têm que apresentar essas características. São algumas características incomuns encontradas entre muitos dos que relatam os sintomas que podem ser enquadrados dentro de um transtorno do desejo hiperativo. Dentre essas características se encontram um tempo extenso ocupado com visualização de pornografia e atividades masturbatórias mesmo após a adolescência.
Então a gente sabe que adolescente, a gente costuma dizer, né, que existe uma separação do dia que vem de um padre lá da época um pouco pós-medieval, se não me engano, da época medieval mesmo, logo depois dos feudos, teve um padre que ele dividiu o dia do ser humano do seguinte modo. O dia tem 24 horas, então ele dividiu em 3 partes de 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para rezar e 8 horas para trabalhar. E até hoje a gente usa essa divisão, então nós temos 8 horas do nosso dia nós trabalhamos, 8 horas nós dormimos e 8 horas nós usamos para lazeres, para coisas de cunho mais pessoal. Alguns, em algumas cidades, usam essas outras 8 horas para ir para o trabalho e voltar para casa, né? Infelizmente. Acabam perdendo o dia todo. Mas, enfim, por que eu trouxe essa informação? Porque a gente sabe que do adolescente a divisão é um pouquinho diferente. Então, do adolescente são 8 horas para ver pornografia e se masturbar e 16 horas para dormir, né? Que é a única coisa que adolescente faz muitas vezes. Então, na adolescência, a gente sabe que há uma grande mobilidade de questões hormonais. Então essas questões hormonais, elas realmente deixam os desejos, a questão da sexualidade, do próprio desejo sexual, deixa muito intenso. Então a movimentação hormonal do adolescente é muito grande. Por isso não é nem um pouco estranho, nem incomum que adolescentes passem por longos períodos assistindo pornografia na internet, vendo revistas, se masturbando. É uma coisa relativamente esperada para essa fase do desenvolvimento humano. Porém, quando essas atividades ultrapassam a fase da adolescência, ou seja, o indivíduo ele já está trabalhando, ele já está em uma universidade, ou ele está já com uma idade razoável, já passou por essa fase da adolescência, e ainda assim permanece uma atividade masturbatória muito constante, ou então a visualização de pornografia longas horas do dia, ou mesmo uma visualização diária de pornografia, é uma coisa que pode ser uma característica de um transtorno de desejo sexual hiperativo. Então, é uma das características que pode se apresentar. Outra característica é manter relações sexuais com um ou mais parceiros durante longo período ou diariamente. Então, quando, por exemplo, uma pessoa ela mantém relações sexuais muito constantes, todo dia, às vezes durante horas do dia, repetidas vezes, mais de uma vez diariamente, isso também pode se configurar como uma característica do desejo sexual hiperativo. Se expor a situações de risco, então isso é uma das grandes problemáticas, digamos assim, para quem tem esse desejo hiperativo com uma intensidade maior, porque essas pessoas elas acabam se expondo em situações de risco, como, por exemplo, contato íntimo com estranhos. Então isso, dependendo quanto mais, digamos, fora do padrão de estética social a pessoa está e ela tem essa hiperatividade do desejo sexual, mais é o risco que ela corre. Por quê? Porque uma pessoa que tem os padrões estéticos sociais aceitos, ou seja, uma pessoa que é tido dentro daquele contexto social como bela, ela não tem muitas dificuldades em encontrar parceiros sexuais e em selecioná-los. Então ela acaba correndo menos risco. Já uma pessoa que ela não está dentro do padrão social estético estabelecido, ela pode ter dificuldades em encontrar parceiros sexuais. E isso acaba fazendo, como ela tem esse desejo exacerbado e não tem facilidade em encontrar parceiros sexuais, ela acaba aceitando ir com qualquer pessoa. Então, qualquer um que apareça, que dê oportunidade, ela acaba se relacionando com essa pessoa. E isso leva a um relacionamento com um estranho. A gente sabe que nunca sabe-se o que esperar, né? Você, claro, pode ser surpreendido por uma pessoa que convive com você diariamente ao longo de anos, mas as chances de você ser surpreendido negativamente por alguém que você acabou de conhecer tendem a ser um pouquinho maiores. Além disso, como essa pessoa ela não tem essa facilidade, muitas vezes, por não estar dentro dos padrões estéticos, ela não tem essa facilidade de encontrar parceiro sexual, ela acaba, muitas vezes, ou nem dando muita atenção para o uso de preservativo, ou muitas vezes ela acaba não sendo enfático no uso. Então o outro não quer usar preservativo, e a pessoa, como ela está tão exacerbada pelo aquele desejo, ela quer tanto praticar o ato,
ela, para evitar conflito, para evitar de ficar discutindo, ela faz sem mesmo e acabou. E isso também é uma alta exposição a risco de doenças venéreas, então essas pessoas elas acabam também correndo esse tipo de risco. Uma outra coisa que a gente vê e que é muito relatado por pessoas que sofrem desse tipo de transtorno é que muitas vezes quando ela não consegue obter a relação sexual de maneira gratuita, digamos assim, com pessoas comuns, essas pessoas elas acabam investindo muito dinheiro em relações com prostitutas, com garotos de programa, então elas acabam tendo um gasto financeiro muito alto com esse tipo de situação, chegando inclusive a ter problemas financeiros muitas vezes. Outra característica também possível de algumas pessoas apresentarem é a questão de transar com múltiplos parceiros, então com vários parceiros ou um em seguida do outro, ou praticar atos sexuais com vários parceiros ao mesmo tempo, em alguns casos. Então, em alguns casos, realmente as pessoas acabam praticando relação sexual com várias pessoas ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso também é um grande facilitador, tanto para a falta de uso de preservativo, que vai acarretar aí nos riscos à saúde por questões de doenças venéreas, como também pessoas, e isso é estatística, não é preconceito, pessoas que tendem a manter uma vida sexual com muitos parceiros têm uma possibilidade maior de ter doenças sexualmente transmissíveis. Então também é um risco aí ao qual essa pessoa acaba se expondo. Outra característica é fantasiar questões sexuais o tempo todo, e isso também acaba gerando dificuldades para algumas dessas pessoas, porque como elas mantêm uma fantasia muito constante de questões sexuais envolvendo as outras pessoas, elas acabam muitas vezes não se concentrando na outra pessoa, no que ela está falando, acabam não tendo um posicionamento muito calmo diante da outra pessoa, porque a gente sabe que os hormônios movidos pelo desejo sexual são bastante agressivos, então isso acaba também gerando algumas dificuldades de relacionamento interpessoal com a pessoa, então ela acaba tendo uma dificuldade em interagir com outra pessoa que não seja com a finalidade sexual. Assim, são as características, como eu mencionei, que podem se apresentar e que a gente vê, ouve e lê sendo mencionados por pessoas que têm esse tipo de transtorno. Então existe inclusive aí na televisão, em revistas, em vários locais a gente encontra entrevistas com pessoas que sofrem desse tipo de transtorno. E a gente vê que essas características são frequentemente relatadas por elas. Assim como os próprios estudos científicos da área já demonstram também que são comportamentos que tendem a se repetir em pessoas com transtorno do desejo sexual hiperativo. Bom, e algumas das causas relatadas, então isso inclusive em alguns casos clínicos descritos na literatura, nós temos aqui, eu vou falar basicamente a respeito das possíveis causas relatadas para a origem psíquica. Então é importante lembrar que existem atribuições biológicas, então existem biólogos e médicos que atribuem principalmente no caso da mulher, a ninfomania, a uma falta de orgasmo que pode acabar gerando com que ela sempre esteja excitada e querendo atingir esse orgasmo que ela não atinge, como também uma falta de satisfação no orgasmo. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes porque não compete a minha área de estudo, eu estudo mais pelo viés psicológico, não tenho conhecimento suficiente para falar por outros vieses biológicos e da medicina. Meu conhecimento é muito limitado nessas áreas. Então eu vou falar sobre algumas das possíveis origens psíquicas que foram relatadas ao longo de algum dos casos estudados ao longo aí da história. Então uma das causas que a gente vê inclusive em um vídeo que tem na internet disponível e que é bem comum as pessoas assistirem na área de psicologia, é um vídeo que se chama A Ira de um Anjo. Então é uma menina que ela se desenvolveu ali com alguns sinais bem fortes de perversão por ter sido abusada sexualmente durante a infância pelo próprio pai, e aí ela acabou sendo adotada e os pais adotivos notaram essas características dela perversas
e levaram ela para tratamento. Esse tratamento ele foi relatado na época, foi disponibilizado e hoje tem na internet aí disponível para quem quiser assistir os vídeos a respeito, com depoimentos, inclusive dos pais e da própria menina, e tem também materiais escritos. Enfim, essa menina ela demonstrava durante ainda a infância, a mãe adotiva dela relata que ela demonstrava comportamentos de desejo sexual hiperativo. Então ela praticava atividades masturbatórias de maneira muito frequente, até inclusive machucar os órgãos genitais. Isso também é uma característica que pode se apresentar no caso do transtorno do desejo sexual hiperativo. Então as pessoas elas se masturbam até o nível de se ferir, de machucar o corpo com atividade masturbatória, o que pode acabar gerando aí infecções, gerando vários outros problemas de saúde. E essa menina, a gente tem esse relato de que ela tinha esse comportamento, e esse comportamento no caso dela foi desenvolvido devido aos abusos sexuais constantes que ela sofreu durante a infância. Então pode ser uma das causas. Não significa que toda pessoa com hiperatividade foi abusada, de modo algum, mas é uma dos fatores que, se não causador, é no mínimo altamente contribuinte. Outra questão é a carência de afetos e a falta de habilidade com conflitos de relacionamento. Então a pessoa ela tem uma alta carência de afeto, mas ela não sabe como solicitar esse afeto de outro modo, e muitas vezes ela não recebeu, geralmente se ela tem carência porque ela não recebeu afeto de familiares durante a infância, dos cuidadores. Como ela não recebeu afeto, ela também não sabe manifestar afeto de outro modo que não o sexual. E aí não necessariamente ela tenha sido abusada, mas de fato ela não desenvolveu outras habilidades afetivas. Essa é a quase instintiva, então, que nós temos praticamente desenvolvida, querendo ou não. Então existem habilidades afetivas que são construídas socialmente, e existem outras que já são instintivas, que o sujeito tem como instinto. Tanto é que o acasalamento é presente em todas as espécies animais que se reproduzem desse modo. Então é uma coisa mais instintiva, é a única forma que a pessoa conhece de relação afetiva e é o que ela usa. Então essa também pode ser uma das causas psíquicas, a falta de habilidade nos conflitos. Então, por exemplo, um casal brigando, a pessoa sabe que a outra, se ela tiver atitudes sexuais, a outra vai parar de brigar, porque poucas pessoas, quando se sentem de fato atraídas uma pela outra, continuam brigando mesmo em uma situação sexual, e a pessoa acaba usando desse ato sexual para acabar com o conflito, porque ela não encontra outro modo. Então ela não desenvolveu habilidades interpessoais o suficiente para conseguir trabalhar com esse conflito de outro modo. E aí o modo que ela encontra é através da relação sexual. Então também pode ser uma das causas psíquicas do transtorno de desejo sexual hiperativo. Outra coisa que pode ser contribuinte ou causadora é a libertação sexual tardia, um período longo de repressão sexual. Então a pessoa ela passa muitos anos sendo reprimida sexualmente, aquela velha questão de famílias que são altamente conservadoras, não permitem que a menina namore. Homens já é um pouco menos assim, o conservadorismo em relação aos homens, mas as mulheres sofreram ao longo de muito tempo com isso, porque foram muito reprimidas sexualmente pela sociedade e pelos familiares. E essa repressão sexual ela também, como a pessoa ela é reprimida ao longo de muito tempo, quando ela consegue se libertar, ela acaba muitas vezes extrapolando no uso do ato sexual, o que pode gerar outros prejuízos. Outra questão é pular etapas do desenvolvimento. Então, um dos fatores que a gente vê presente em pessoas que têm desejo sexual hiperativo é a falta de habilidade em relacionamento interpessoal, como eu já mencionei antes. E talvez a situação inversa também seja contribuinte. Então, se a pessoa ela não desenvolve relacionamento interpessoal, ela também acaba tendendo mais a uma facilidade de ter o ato sexual como uma resposta para tudo. Então, na mesma situação que eu mencionei anteriormente do casal brigando, e a pessoa se utiliza do ato
sexual para acabar com o conflito. Por quê? Porque ela pulou etapas muitas vezes do desenvolvimento, então ela não teve aquela relação que é muito utilizada para brincar, né, namoro infantil. Então aquela relação de conversar com o outro, de pegar na mão, aquela coisa um pouco mais pausada, um pouco mais gradativa. E isso pode facilitar muito em um desenvolvimento sexual tido como saudável normal. Então esse desenvolvimento gradativo, ele faz com que a pessoa não vá com tanta, como se diz no popular, no senso comum, não vá com tanta sede ao pote, e pode gerar uma pessoa um pouco melhor resolvida nessa situação, já que ela vai ter habilidades interpessoais e se relacionar com o outro de outros modos que não seja exclusivamente o ato sexual. Então isso é uma também das coisas que pode acabar sendo contribuintes para essa situação. Lembrando sempre que as pessoas que têm esse transtorno de desejo sexual hiperativo, algumas vezes elas não notam dificuldade na sua vida pessoal com isso, inclusive algumas se utilizam disso para meios profissionais. Temos alguns relatos de pessoas com esse tipo de transtorno que foram para o lado da prostituição, porque conseguem obter um lucro em cima do que gosta de fazer. Não estou dizendo que isso seja errado de modo algum. Tem pessoas que foram para o lado da pornografia, então produção de material pornográfico, então acabam virando atores, atrizes de filme pornô e do mesmo modo ganham dinheiro em cima do que gostam de fazer. E algumas outras pessoas acabam não conseguindo trabalhar com isso de maneira tão resolvida. Então acabam tendo problemas de relacionamentos, acabam perdendo emprego, porque como eu disse, acaba faltando no trabalho para transar, ou então acaba praticando atos sexuais dentro da empresa. Então muitas pessoas sofrem de maneira realmente, de uma maneira bem ampla, e de uma maneira bastante real e significativa. Então acabam sofrendo com esse tipo de situação psíquica, e é sempre importante lembrar que para quem sofre desse tipo de transtorno, isso lhe incomoda, é sempre possível estar buscando na sua cidade, próximo de você, um auxílio terapêutico de um psicólogo autorizado, com registro e autorização para trabalho. Você pode estar procurando o auxílio de um psiquiatra também. Muitos psiquiatras fazem um acompanhamento terapêutico de conversa, então não é psicoterapia, mas é um acompanhamento. Alguns acabam enfiando medicação, aí depende de cada um. Eu pessoalmente tenho sérias críticas a medicações, mas enfim, há tratamento, há forma de mudança de comportamento, inclusive junto à psicologia. O desenvolvimento do relacionamento interpessoal é justamente uma das formas de se tratar. Então uma das formas de se, digamos, amenizar os problemas do transtorno de desejo sexual hiperativo é justamente fortalecendo os relacionamentos interpessoais do paciente. Então o psicólogo que atender vai tentar buscar desenvolver com esse paciente um relacionamento com outra pessoa que não seja por via sexual, para que desse modo ele saiba se utilizar de outras ferramentas que não apenas o ato sexual, e assim controlar o seu desejo hiperativo. É isso, creio que eu falei o que desejava e o que estudei para falar a respeito. Não vou muito além disso para também não falar besteira, porque o que eu estudei eu posso trazer, o que eu não estudei a respeito não é coerente ficar levantando hipóteses sem uma base teórica forte. Gostaria de agradecer a todos a atenção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos, e até um próximo vídeo.